Boa tarde a todos e a todas. A Sessional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por sua Comissão de Direito Imobiliário, tem a honra de recebê-los para o segundo período do Congresso de Direito Imobiliário, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Para os que nos assistem pelo YouTube da Comissão de Cultura e Eventos, o link para o requerimento do certificado será disponibilizado nos comentários da transmissão ao vivo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do agasalho. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos o Dr. Rubens Carmo Elias Filho, presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB São Paulo. Dr. Rubens, a palavra é sua. Caros amigos, após o almoço, já voltamos com toda a energia renovada para mais grandes exposições. Teremos aqui os próximos temas. Se o período da manhã foi brilhante, agora continuaremos nessa mesma toada, só de excelentes expositores, grandes debates, começando esse segundo período do Congresso com o direito condominial, na Coordenadoria de Direito Condominial, que é coordenada pelo professor Rodrigo Carpá, que estará ladeado pelo Dr. César Peghini e pelo João Paulo, dois grandes conhecedores do tema, dois grandes especialistas que nos honraram também com a participação. Eu aproveitaria para já convidar o nosso querido Rodrigo Carpá para que ingresse e passe já passando a palavra para que ele possa fazer seus primeiros apontamentos, e depois temos aqui na sequência o Dr. César e primeiro o Dr. João Paulo, depois o Dr. César, e oportunamente faremos a apresentação dos extensos currículos, ainda que fosse dispensável essa apresentação, porque são já muito conhecidos. Mas, sem mais delongas, passo ao querido Rodrigo Carpá para que ele possa iniciar com seus apontamentos. Agradeço, Dr. Rubens Carmo Elias, imensamente, presidente da Comissão de Direito Imobiliário. Agradeço a todos que estão nos assistindo agora, os demais membros também das comissões, das coordenadorias ligadas ao direito imobiliário, que têm realizado aí um trabalho incessante para cada vez mais fornecer meios para que os advogados e para que todos possam ter e viver uma sociedade melhor e mais justa. Esse é o nosso papel quando a gente assume uma função de coordenadoria ou de presidência dentro de uma entidade séria como a OAB. Agradecer também o presidente Caio Augusto Santos, o vice-presidente Ricardo Toledo e os coordenadores aqui presentes. Estou vendo aqui o grande amigo Dr. Jacques, Dr. Sérgio, a doutora Alisa e demais. Falar de condomínio é algo sempre muito salutar e tive a felicidade de poder convidar e de que eles aceitassem o convite, o Dr. César Peghini e o Dr. João Paulo, que além de brilhantes professores, são excelentes amigos e pessoas e conhecedores desse segmento condominial. Nós estamos aí numa transformação gigantesca na seara condominial. A Covid, que infelizmente atinge e assola o planeta, é uma pandemia com resultados de empobrecimento social e com repercussão dentro dos nossos condomínios. Então, nos últimos 1.500 anos, as assembleias foram realizadas de forma presencial, desde das ágoras romanas e gregas,
e nós agora estamos enfrentando um momento gigantesco de transição. Eu estava dizendo para alguns advogados que é uma oportunidade maravilhosa para ingresso no segmento, porque nós fomos formados em assembleias presenciais. Então, as minhas quase 3.000 assembleias hoje estão perdidas e eu começo do zero, realizando assembleias virtuais, assim como todos aqueles advogados que estão buscando um lugar ao sol nesse universo condominial. A sociedade percebeu que a única forma de crescimento nos grandes centros são os condomínios edilícios. Para isso, o advogado tem que conhecer o Instituto do Condomínio Edilício, senão ele vai ficar à mercê dessa situação e o direito imobiliário cresce de forma vertiginosa e, logicamente, que essa formação é importante porque esses grandes centros são a única forma da continuidade do crescimento dentro dos centros urbanos. Hoje nós vamos falar dessas assembleias virtuais, dessa transformação dessas assembleias virtuais e o que esperar no mundo pós-Covid. Tanto fornecedores como condôminos, síndicos perceberam que os condomínios movimentam bilhões. Nós temos dados em São Paulo de que os condomínios, no estado de São Paulo, estima-se que existam algo em torno de 60 mil condomínios. Esse dado é da BIC, antigo, o doutor João Paulo depois pode falar um pouco, hoje ele é o representante jurídico da entidade, e esses 13 bilhões de reais que movimentam os condomínios no estado de São Paulo, esses valores são maiores do que o orçamento de cidades como Porto Alegre e Curitiba. Então, por mais que exista uma recessão, por mais que exista um momento difícil, nos condomínios, o condomínio está sempre com o lugar dele ao sol, sempre tendo trabalho para ser executado, seja no momento ruim, com uma cobrança condominial, ou seja no momento bom, movimentando sempre a economia, movimentando sempre a sociedade. E temos também o surgimento de novos institutos, como a cessão de direitos creditórios, que foi adequada e que gerou tanta discussão, a sua possibilidade ou não, que também trouxe uma nova discussão dentro dos tribunais. Eu lembro que, logo que comecei a advogar, o direito condominial era tratado com um pouco de desprezo. Então, em meados de 2003, 2004, quando fui a primeira vez, uma das primeiras vezes no fórum conversar com o juiz, ele me dizia: esse é um assunto interno corporis, doutor. Como o senhor me traz uma briga condominial para ser debatida no tribunal? E esse cenário foi totalmente modificado. Hoje, nós temos juízes que participam de seminários, escrevem livros junto conosco, e é um assunto extremamente disseminado e propenso. Essas assembleias virtuais, nós discutimos muito nos tribunais a possibilidade ou não da realização de assembleias virtuais. Inicialmente, me posicionei de forma contrária, porém, nós tivemos em função da pandemia, a Lei 14.010 de 2020, que permitiu, em regime transitório, a possibilidade das assembleias em âmbito virtual, o que deveria ocorrer até 30 de outubro, que era a validade da lei. Duas situações me chamam a atenção. Primeiro, a interferência do poder privado do poder público nas relações privadas. A gente discute muito isso, mas naquele momento, com certeza, foi necessária para a prorrogação dos mandatos e surgiu uma luz que foi as assembleias virtuais. Já eram realizadas
por entidades, por sociedades anônimas. A CVM havia já se manifestado de forma positiva, através de um ofício, porém, no âmbito condominial, como não existia a previsão na convenção, discutia-se a sua legalidade e, dessa forma, orientei muitas vezes pela não realização dessa assembleia virtual. Porém, após uma massificada situação, o ingresso muito grande de ações judiciais nos tribunais, nós passamos a ter aí artifício e embasamento jurídico para orientar os clientes. E, com isso, a doutrina também se aprimorou, criando teses positivas, muitas delas com base no princípio da legalidade, o que não for expressamente proibido é implicitamente permitido, e utilizando também a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Então, nesse cenário, mesmo após a 14010, entendo que é possível, sim, a realização dessas assembleias no âmbito virtual. O que deve ser realizado agora é um aprimoramento, é uma modificação, adaptação da convenção, e sim, doutores, o quórum dessa modificação, por hora, a gente fala ainda em 2/3, são 2/3 da massa condominial, porém também temos alguns projetos em tramitação para que essas alterações possam ser realizadas em sessões permanentes, o que por hora o STJ rechaçou em diversas oportunidades. Então, nesse cenário, eu vou passar a palavra para o doutor João Paulo Rossi, para que possamos aí abrir os debates, e, na sequência, o doutor César Peguini. Boa tarde a todos. É com uma imensa alegria, uma honra que eu venho aqui. Parabenizo a OAB pela iniciativa de um congresso com temas tão candentes, com personalidades de tanto peso. Parabenizo o nosso presidente, Caio Augusto. Parabenizo meu querido amigo Rubens Carmo Elias, presidente da Comissão de Direito Imobiliário. Meu amigo doutor Rodrigo Carpá, presidente da coordenadoria. Quase confundi com o teu irmão, viu? Porque a convivência com os dois é muito próxima. E, por fim, o doutor César Peguini, tenho o prazer de conhecer aqui, já entabulamos uma amistosa conversa. Bom, o que eu teria a dizer sobre a fala do Rodrigo, em primeiro lugar, é que eu concordo com tudo que ele falou. Nós vivemos um período que não foi uma guerra contra um inimigo, em que nós tivéssemos que usar armas, tivéssemos que salvar nossas casas, nosso país, mas é uma guerra contra uma doença que era completamente desconhecida e que fez com que a humanidade tivesse seus avanços tecnológicos no campo da saúde, das comunicações. E no caso do condomínio, o que é interessante dizer, antes dessa pandemia terrível, que ainda não terminou, já era possível realizar assembleias por meio virtual. O que acontece é que, por uma questão de comodismo, de tradição, poucos apostavam nesse caminho, porque tudo o que é novo, como o Rodrigo bem expôs, traz aquele medo, a insegurança jurídica, de que pode ser algo de questionamento, que o trabalho todo pode ser perdido. Então, assembleias virtuais já eram possíveis antes da pandemia. Ocorre que, durante a pandemia, principalmente no ano passado, em que nós estávamos envoltos naquela névoa completa sobre a doença, sobre o comportamento, nós tivemos que correr, nós tivemos que ir atrás da tecnologia para que a vida tivesse a sua continuidade normal. Por quê? Porque o condomínio tem suas necessidades, tem que ter suas deliberações, seus acertos democráticos coletivos, e, assim sendo, é que o legislador, não sem polêmica, claro, houve por bem criar o regime emergencial. Só que o legislador ele calculou mal. Aliás, é até difícil carrear aos ombros do legislador certa culpa por ter calculado mal a pandemia, porque, na verdade, ninguém sabia
o que é que iria acontecer. Então, ele fixou aquela data de 30 de outubro, esperando que a pandemia tivesse sido domada. Até aquele momento, infelizmente, não foi o que aconteceu. Então, nós temos um primeiro momento que é antes pandemia, já era possível, não era realizado por uma questão de tradição de comodismo, tivemos que correr em busca do tempo perdido a partir do regime emergencial, que, como bem o Rodrigo mencionou, também salvaguardou parte dos condomínios que não têm condições econômicas e técnicas de realizar tais assembleias eletrônicas. Então, prorrogou o mandato dos síndicos automaticamente até 30 de outubro. E temos agora o terceiro momento, que é o que nós vivemos. Pós a validade, a vigência da lei emergencial, podemos ou não continuar realizando esses atos virtuais? E eu me filio nessa corrente, que claro que sim, mesmo porque a doença tem seus altos e baixos. Descobrimos agora que o coronavírus tem uma variação rápida e pode ser muito mais perniciosa, problemática. Então, apesar das vacinas, apesar de um conhecimento maior sobre a doença, ainda não é recomendável nós termos aglomerações, reuniões, e há condomínios que são maiores que cidades mesmo, no Brasil afora. Então, não estamos falando de uma coletividade insignificante. Então, a Assembleia Virtual, nesse terceiro momento, independentemente do regime emergencial jurídico não estar mais na vigência, claro que é um caminho que pode ser trilhado, mas com esse alerta. Agora que nós temos um conhecimento muito maior, não só de como fazer uma assembleia virtual, suas cautelas, seus cuidados, nós temos um conhecimento também sobre a própria doença. Então, agora é um momento de nós pensarmos em maior segurança jurídica, incorporarmos no texto da convenção a autorização de que isso aconteça, um caminho, um modus operandi, e com aquela orientação de que seja na assembleia presencial, seja na assembleia virtual, ou até mesmo mista, que, no meu entender, é o caminho natural que vai ser seguido pela maior parte dos condomínios, é o sistema misto, é se adotar, continuar a adotar aquelas cautelas exigidas pela lei, observar o prazo mínimo para a convocação, observar a fórmula estabelecida para a convocação, que ninguém deixe de ser convocado, que, em contrapartida, no ambiente virtual, eu não impeça ninguém de participar. Nós tivemos vários condomínios que disponibilizaram um computador ou um auxiliar ali para possibilitar que uma pessoa com mais idade, com mais deficiência em lidar com a tecnologia, pudesse participar do ato. E aqui, algo interessante, eu não tenho uma estatística, é puro achismo, mas algo que tenho ouvido muito. As pessoas gostaram dessa novidade. Eles aprovaram a Assembleia Virtual. Por quê? Porque alguns vícios que aconteciam no passado, como exemplo, alguém querer dominar a Assembleia, a questão da repetição de assuntos, a questão até de violência, ofensas, brigas, isso fica muito mais controlado no ambiente virtual. É um ambiente que induz a objetividade, que induz a uma participação mais democrática, porque evita esse problema terrível da mobilidade. Muitas pessoas não queriam sair do conforto da sua casa, do seu escritório, e agora a Assembleia Virtual dá uma possibilidade diferenciada de todos participarem. Então, o que eu tenho ouvido por aí, por parte de profissionais, por parte de condôminos, é que eles gostaram da novidade. Deu certo, deu resultado. E, para finalizar, eu acabei aqui, momentos antes de nós entrando no site do TJ São Paulo, e dei lá uma pesquisada sobre o assunto para verificar se existia um número muito grande de demandas presentes, contemporâneas, discutindo a validade de assembleias virtuais.
E uma primeira conclusão que eu tiro é que não. De maneira proporcional, são poucas as ações que têm por objeto esse tipo de discussão. Pode ou não pode realizar assembleia virtual? Posso realizar assembleia virtual pós regime emergencial? Então, são poucas. O que denota que a vida está caminhando, fluindo. E, mais recentemente, por um desses imbróglios aí da nossa vida, né, eu estive com um responsável por um dos cartórios de títulos e documentos aqui de São Paulo, cujo nome eu não posso dar, mas eu fiz a pergunta informal para ele: vem cá, vocês estão registrando com normalidade essas atas de assembleia? Ele me disse sim, é o que mais vem, é o que mais chega aqui para nós. E aí, segundo a pergunta marota que eu fiz, né? E você tem notícia de um volume muito grande de anulações? Está dando muito problema? E ele me respondeu: não, comigo aqui nenhum caso. Está fluindo muito bem. Então, nós temos esse dado real, é o que eu chamo, né, do chão de fábrica jurídico, do nosso dia a dia, que essa tecnologia nos serviu, nos socorreu e vem funcionando bem. Agora, é claro, tem suas cautelas, tem seus problemas. Discute-se, por exemplo, a questão da falta de um humanismo maior, daquele contato que nós tínhamos. Nem tudo é perfeito nessa vida, né? Nós temos que extrair como saldo o que é mais positivo. Então, como mensagem final aqui, eu digo isso: são poucos os julgados que tratam especificamente desse assunto. Nós vamos encontrar mais questões outras, questões de falta de observância do período mínimo para convocação, falta de convocação de todos, do que a questão se a Assembleia Virtual pode ou não pode ser realizada. E aqui vamos lembrar a velha máxima, que é afirmada por alguns julgados. Nós estamos tratando de direito privado. Aos particulares, nós podemos fazer tudo que a lei não proíbe. Nós temos essa liberdade. É diferente do que o poder público, do que um funcionário público tem, como a sua conduta, que é obedecer estritamente o que está na lei. Então, não sendo proibida na lei a realização de assembleias virtuais, é um caminho que nos salvou, é um caminho que eu incentivo, só que com esse alerta final, é hora de pensarmos em trazer o tema para as nossas convenções, já que essa norma interna baliza a atuação dos condomínios. Então, Rodrigo, de início, eram essas as considerações minhas. Muito obrigado, JP. Foram muito pertinentes e oportunas. Agora, passo a palavra para o Dr. César Peghini, para as considerações. Olá, muito boa tarde a todos e muito boa tarde a todas. Eu quero inicialmente parabenizar toda a organização do evento. Sei o tanto quanto é difícil juntar tantas pessoas boas em um único espaço, e agora a gente pode falar não necessariamente no mesmo espaço, mas não no mesmo tempo. É um desafio ter tantas pessoas boas trabalhando tantos temas importantes e como o direito tem se movimentado, né? Me lembro que quando saí da faculdade em 2004, fui buscar uma pós-graduação de Direito Imobiliário aqui na capital paulista e não existia. Essa é a grande realidade do desenvolvimento do ramo ao qual nós estamos lidando, e que fico muito feliz de poder ter sido convidado nessa data para estar ao lado de grandes nomes, como meu queridíssimo Rubens, professor Jacques. Também saiba que tenho um carinho especial pelo seu filho, dividimos salas durante muitos anos seguidos. Sinta-se então abraçado pessoalmente, professora Lisa, professor Sérgio, meu queridíssimo José Antônio, que está conosco, e João Paulo, que conheci hoje, mas o nome dele o procede, né? Eu já sabia exatamente da sua atuação longeva no direito condominial. Acredito que, para falar sobre algo, você eventualmente precisa ser legitimado para tanto, não por uma questão de causa, mas sim por uma questão de vivência. Você pega Jorge Amado, a possibilidade que ele tem de poder fazer uma descrição
muito importante do Nordeste. Você pega o Nelson Rodrigues, como ele descreve as grandes capitais, e eu gosto de dizer que nasci, me reproduzi e possivelmente vou morrer dentro de um condomínio edilício, né? Moro em condomínios desde quando nasci, e assim, acredito eu, que continuarei. É um fato social e que necessariamente precisa de uma resposta. Eu digo que o direito, quando não responde um fato social, ele não é direito. E é impressionante o passo que nós andamos nos últimos 2 anos e como a sociedade, ou em especial a humanidade, é resiliente. É incrível como em 2 anos praticamente, ou um pouco menos de 2 anos, nós mudamos os nossos hábitos e, claro, depois de muito sofrimento e muita angústia, nós conseguimos juntar nesse evento, ele é a representação clara de que nós conseguimos evoluir, pelo menos, ou dar passos adiante no ambiente virtual. Eu brinco que senti 2 anos passados com uma coisa longeva. Parece que os eventos e os congressos que nós participamos de 2 anos atrás, parece que foram décadas de tanto de distanciamento que nós estamos sentindo. E nós nos vemos agora simplesmente por caixinhas. Inevitável discutir essa questão no ambiente condominial, em que verdadeiramente o contato social ele é inevitável. Apesar de nós discutirmos muito, o professor Rubens sabe bem disso, se o condomínio tem personalidade jurídica ou não, se existe affecto societatis ou não, esse é um outro assunto para um outro momento. É inevitável você cruzar com o seu vizinho, é inevitável você cruzar com o seu controlador de acesso, é inevitável você cruzar com trabalhadores que dedicam os dias para a nossa atividade. E as decisões precisam ser tomadas, inevitavelmente. Vou tentar ser o menos, assim, doutrinário, o mais prático possível. Me lembro quando começou esse problema e nós estávamos exatamente naquele período máximo de assembleias, exatamente em março, que acontecem os maior número de assembleias e os mandatos vencendo, e vários condomínios com conta corrente, e os bancos falando, meu caro, sua procuração vai vencer, você não vai poder movimentar sua conta, e, desculpa, você não vai conseguir mais realizar um pagamento. Isso é de extrema urgência. E aí eu conhecia já o posicionamento do Rodrigo, e sabia da preocupação dele com a legalidade, com um problema claro que já existia das tomadas de decisões, e, inevitavelmente, no momento de dúvida, para que se assegure as relações jurídicas, talvez a judicialização, naquele primeiro momento, nos parecia um caminho mais adequado. E certa vez, Rodrigo, perguntaram para mim se eu tenho muitos arrependimentos. Eu digo que não, porque determinadas decisões que nós tomamos naquele momento nos parecia que era mais adequada. E claro que depois nós vamos evoluindo, e quando o regime jurídico emergencial foi escrito, e eu vi a data de término dele, meu querido Rodrigo, eu falei, isso está errado. A história demonstra que nenhuma pandemia acaba em 8 meses. Uma pandemia como a gripe espanhola, para ser controlada, demorou 3 anos. E nós sabemos que por trabalhos de vacina tem doenças que demoram 10 anos para ser erradicadas. Ou seja, nós vamos ter um longo caminho, meu queridíssimo Paulo, meu queridíssimo Rubens, para traçar ou para trilhar ainda, quanto às nossas respectivas reuniões. Não sou apocalíptico, muito pelo contrário, eu prefiro ser um realista, em dizer que, inevitavelmente, nós vamos ter que nos reunir dessa forma, alguma ou outra vez, e algumas vezes por simpatia, porque me parece que esse é o gosto de alguns que acabaram se, vamos dizer assim, dosificando na nossa boca, porque estreitamos distanciamentos, mas com certeza aquela falta de presença física também dói. Juridicamente, sempre defendi a possibilidade das assembleias virtuais desde antes e acredito que depois. Depois das falas do meu queridíssimo amigo Rodrigo e do meu João Paulo, fica difícil a minha participação, porque é simples dizer que a gente concorda com praticamente tudo, mas minha intenção é dizer agora o que vai ser daqui para frente. Eu acredito que já superamos a parte do trauma, do susto, e agora nós precisamos viver a ressaca do susto, ou seja, exatamente os próximos passos. E quando o João Paulo diz que nós precisamos refletir sobre o que virá pela frente, nós precisamos pensar sempre na convenção. Sempre na convenção.
E todo fato social que acontece dentro de um condomínio, 3 situações. A convenção prevê, a convenção é omissa, a convenção proíbe. E eu acredito que a reformulação de boa parte das convenções para deliberação dessa forma, para o mínimo de segurança jurídica, vai ser inevitável. As regras devem ser claras. E com certeza, esse é um ponto mais sensível. Participei de assembleias virtuais nesse período. E a minha maior preocupação era a ritualística. A ritualística, apesar de não seguirmos o princípio da legalidade estrita, e sim da legalidade ampla, a ritualística tem que ser seguida, seja no ambiente presencial, físico, ou seja no ambiente virtual. Então, respeitar o prazo de convocação, respeitar o período de falas, a preocupação ou não, muitas das vezes, dos adimplentes e dos inadimplentes, tomar todos os cuidados com as formalidades posteriores quanto ao registro da ata. Aquela ideia de assembleias antigas que nós tínhamos que deixar pendente para aprovação de 2/3, lembra daquela coisa? Assim, que nós sabemos que tem decisões que não possibilitavam, a gente precisa mudar a convenção, vamos deixar a assembleia aberta. Não pode. Não podia antes, não pode hoje. Dar direito de voz para todo o condômino. Porque esses são os motivos que eu vou ver, e nós vamos ver, de anulabilidade das próximas assembleias. Eu acredito que essa é a sensibilidade que já existia antes no analógico, a gente pode dizer assim, e que precisa agora ser refletido no digital. Ser ouvido aqui é diferente de ser ouvido lá. A fala deve ser realizada em momentos pontuais. É interessante isso, né? Nós conseguimos um hoster, que nós temos aqui, consegue cercear a palavra de uma pessoa simplesmente a caçando. E claro que isso pode cercear, claro, aquele possível voto. Mas precisamos entender que toda solução dada cria novos desafios. E quais são esses desafios? Marco Civil da Internet, Lei Geral de Proteção de Dados. São os temas que eu acredito que nós vamos ter que tomar um pouco mais de cuidado adiante. César, a Assembleia foi gravada. Eu posso fornecer para todos os condôminos de forma aberta? Esse vai ser um pedido sucessivo. Não participei da Assembleia, eu quero saber o que foi deliberado. Ela vai ficar aberta por qual ferramenta? César, eu quero saber se as pessoas que estavam presentes votaram. Qual que é a ferramenta utilizada? Isso tudo, meus caros, segundo o meu humilde ver, claro, não sou o dono da razão, e nunca serei, mas deve estar clara e nítida como a luz do sol nas convocações. Saber se as propostas vão ser encaminhadas posteriormente, se não vão ser encaminhadas posteriormente, como nós vamos interpretar aquele assuntos gerais de interesse do condomínio no ambiente virtual. Que também já era um problema antes e continua sendo um problema depois. De aprovações, que eu não gosto de usar termos chulos, ou não coloquiais, mas aprovações mandrake, vamos colocar assim. Eu acredito que acontecia muito nesses assuntos gerais, e que, na verdade, deveriam ter sido convocadas para o respectivo fim. Eu acredito, meus caros que aqui estão comigo, eu tentarei mostrar a minha preocupação daqui para o futuro. Quando me chamam para poder falar hoje em dia sobre pandemia, eu falo antes, durante, que me parece que nós ainda estamos vivenciando esse momento terrível, e o depois. Eu acredito que nós estamos, nesse exato momento, vendo mais luz. Mas, para além da luz, quais são os próximos passos que nós vamos dar? E me lembro que a academia é muito importante, os fundamentos jurídicos, as categorias jurídicas, mas, lá na hora da Assembleia, o que vai nos ser exigido muitas das vezes são as técnicas extrajudiciais de solução de conflitos, a mediação, a conciliação, a negociação, mas sempre por estarmos diante de interesse coletivo, com todo o cuidado e toda a publicidade possível
para esses respectivos fatos e atos que acontecem. Me lembro, meu querido Rubens, que quando estávamos antes das eleições que nós tivemos agora com o presidente aqui da Câmara dos Vereadores de São Paulo, disse o seguinte: nós precisamos fazer um projeto de lei aqui para o município de São Paulo para solucionar essas questões. Ele falou o seguinte, falou assim: César, o que acontece dentro do condomínio, muitas das vezes, é uma questão de deliberação da Assembleia. Eu não tenho que ficar me metendo lá dentro, como regra geral. Mas, se você quiser, nós começamos a pensar no projeto. Eu acredito que não vá adiante. E nós já estávamos do meio para frente do período, nós estávamos no finalzinho do ano. Assim, César, eu acredito que os condomínios edilícios conseguem agora resolver os problemas que eles têm. Eu simplesmente me envolver com uma questão de ordem privada. É uma questão urbanística? É uma questão de saúde pública? É uma questão... Não, não é. Então, nós vamos nesse sentido. E me lembro muito do regime jurídico emergencial, mas daquela parte que foi dada dos poderes do síndico. Não sei, que era uma questão que foi debatida muito nesse respectivo período. Eu sei que esse é um tema paralelo ao nosso, mas refletindo hoje eu falo, ok. Porque eu sempre digo que a responsabilidade é da gestão e as decisões cabem à Assembleia. Meus caros, fico muito contente, eu estou, na verdade, reluzente de poder estar aqui hoje com vocês, poder simplesmente colocar uma fagulha de conhecimento dentro de grandes outros nomes que vieram aqui. Agradeço especialmente ao Rodrigo, que me deu a oportunidade, ao Rubens, ao professor Paulo, de dividir essa mesa maravilhosa. Fico aqui, então, à disposição para tirar dúvida de todos, e mais que agradecido. Obrigado. Obrigado, César. Obrigado, JP. Acho que essas ponderações são excelentes, questões que realmente são práticas e que vão fazer parte do nosso dia a dia. Você mencionou um ponto excelente, César, que é a questão da Assembleia Virtual. O nosso amigo e hoje companheiro do João Paulo na BIC, o Paulo Bom, ele tem uma frase que fala assim: a Assembleia é virtual, não informal. Então, as pessoas estão confundindo a Assembleia virtual com a Assembleia informal. E os cartórios, muitas vezes, JP fez uma pesquisa de campo excelente, também não sabem como lidar com essa situação. Essa semana eu estava resolvendo um problema de um cartório para uma ata de uma associação e a exigência, a lista de presença física. E daí eu falei, mas senhora, é um contrassenso. Como é que a senhora quer uma lista de presença física se a Assembleia ocorreu no mundo virtual? Ela falou assim, não importa, o protocolo é a Assembleia física. Parece aquele programa da Rede Globo, cara crachá, tem crachá, entra, não tem crachá, não entra. Mas, e tentei explicar para ela de uma forma não agressiva, porque em alguns momentos nós ficamos assim, muito estremecidos, sei lá, e irritados, e ela conseguiu entender e levei para ela o fundamento jurídico, trouxe o embasamento da legislação das sociedades anônimas, enfim, e a coisa seguiu. Mas é muito complicado. O que me fica claro, antes da gente encerrar esse painel, é que é um momento de profissionalização. Esse momento chamou para cima a gestão condominial, que muitas vezes foi feito de forma amadorística e, muitas vezes, os gestores, por módicas isenções condominiais ou por valores ínfimos, aceitavam a incumbência, a árdua incumbência de serem síndicos, sem entender o que estava atrelado, casos extremos que chegaram a levar à perda do próprio patrimônio do síndico em função da responsabilidade civil da gestão, que é outro ponto interessantíssimo e que ficou, como bem mencionou o César,
evidente nesse momento, porque o síndico tem o poder executivo, então o 1348, de forma exemplificativa, joga na mão dele poderes para que tome medidas em favor da sua comunidade. Lembrando que nós tivemos, inclusive, uma palestra na nossa coordenadoria do defensor Adriano Elias sobre abuso do exercício desse direito. Então, ele pode fechar, ele poderia fechar a área comum, ele poderia manter a piscina aberta, poderia, mas se fosse um abuso no exercício daquela função, ele responderia, ou por um ato ilícito que ele tivesse realizado que não fosse um abuso no exercício do direito dele. Então, isso fez com que muitos gestores desistissem das suas funções e passássemos a um segundo nível de gestão condominial. Eu disse muitas vezes em lives na coordenadoria que dirigir uma Mercedes numa estrada na Alemanha é algo fácil para qualquer um de nós. O problema é subir a serra com um fusquinha na chuva e chegar no seu destino. Nem todo mundo consegue dirigir esse fusquinha. Então, esse momento pandêmico separou, com certeza, os amadores daqueles que estão em prol de uma gestão profissional, e isso vai exigir, e já exigiu, um crescimento também da classe dos advogados que militam na área condominial. Então, o JP estava mencionando, então, aquele advogado especialista de natureza em todas as áreas, ele tende a desaparecer em função da especialidade que o momento tem exigido. Bom, acho que chegamos ao final do nosso painel, dentro do tempo que nos foi trazido. Não sei se temos algumas perguntas. Agradecer mais uma vez a Comissão de Direito Condominial, em nome do presidente Rubens Carmelias, agradecer ter dividido esse painel com o Dr. João Paulo Rossi e o Dr. César Peghini, e a todos os demais membros e todos os advogados que nos assistiram nesse momento. Obrigado, Rodrigo. Rodrigo, é um prazer estar vendo você, é um prazer estar vendo quem você chama de JP. Eu ainda chamo de João Paulo Pascoal, o César Peghini, que também é muito bacana, tá revendo. Parabéns pela palestra. Estou vendo aí que vocês estão recebendo uma série de congratulações pelo chat. Não sei se vocês estão vendo isso. As pessoas gostaram de verdade do evento de vocês. E todos nós estamos querendo aprender a guiar essa Mercedes, não é guiar o Fusquinha. Tá? O Fusquinha a gente já, mais ou menos. Mas bem legal, bem legal, bem legal. Muito obrigado. Vou passar a palavra para o Rubens Elias, que vai apresentar o próximo segmento. Obrigado, César. Sempre brilhante tua presença. Obrigado, João Paulo. Obrigado, Rodrigo.